Olá, pessoal! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Ei, Nath, Oi, gente. se você quiser indo lá, Não, é que eu saí, daí ela deu uma acordada, mas tudo sob controle, já voltou a dormir. boa noite, galera! Boa Vamos chegando noite, aí pra gente. gente começar nossa conversa de hoje, nosso papo de hoje. Gente, tem uma coisa que a gente sempre esquece de contar para vocês, mas que eu acho que vocês já devem entender, né? Nath também queria botar um filtrinho, mas não consegui fazer isso. Então, eu tô procurando um pra dar uma disfarçada, mas Não. eles É, são. uma coisa que eu acho importante a gente falar, mas a gente acaba sempre esquecendo, é que os nossos papos no IAS, a partir desse ano, vão ser focados para a galera profissional, tá? Que atua com o atendimento ou que tem vontade de atender. E não para pessoas que querem ficar em paz com a comida necessariamente, aquelas pessoas, os não profissionais, tá? Porque eu vi que muita gente lá no grupo do WhatsApp que entrou era não profissional. Então, no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram. Então, eu acho importante a gente frisar isso aqui, que todos os nossos assuntos vão ser direcionados para o profissional, tá? A gente vai conversar com você que atua ou tem interesse em atuar, ou é estudante de nutrição, de psicologia. Não precisa ser necessariamente nutricionista, psicólogo também, mas ou fonoaudiólogo, né? O profissional que lida com a comida e com o comer, necessariamente. Mas aquelas pessoas que querem, que não são profissionais da saúde e que querem, sim, conhecer um pouco mais sobre, né, como é que faz para ficar em paz com a comida, não vai ser contemplado na nossa conversa de hoje e nas conversas que a gente vai ter muito frequentemente ao longo de 2020 também aqui nas lives, né, nas aulas e nos conteúdos que a gente for disponibilizando para vocês, tá bem? A gente vai dar só mais um tempinho aí para o pessoal chegar e aí a gente começa a nossa conversa. Que bom, Aninha, que você é nutri. Enquanto o pessoal vai chegando, conta pra gente aí de onde vocês são, se vocês são nutris, se vocês são quase nutris, né, estudantes, qual cidade o estado vocês estão. Conta aí pra nós. Não consigo botar filtro. Não aparece pra você as bolinhas de filtro? Na verdade, sabe o que aconteceu? O Instagram me deixou de castigo. Eu não tô conseguindo fazer nada no meu perfil. Porque eu Ai, estou. mas isso aconteceu hoje no meu também. Eu não consegui mexer em quase nada. É? Então deve estar instável, mas assim, eu tô de castigo É. até o dia 3 de dezembro, porque eu deixei de seguir. Estava seguindo 700 pessoas, eu resolvi fazer um detox de mídia, porque é impossível seguir 700 pessoas, né, gente? Aí eu decidi que eu vou seguir 5 pessoas. E aí ele me bloqueou para fazer qualquer atividade. Mesmo? Ah, Olha, não sabia que isso podia acontecer. isso. Ai, gente. Então, temos estudantes de psicologia de Rondônia. Caramba! Olha. Bem-vindo, Sávio. Nutri de Brasília, a Rai, Alice, quase Nutri de Viçosa. Alice, conheço bem. Nutri formado há pouco tempo em Salvador. Que legal, Uli. A Aline, nutricionista em Brasília. A Mitali Nutrina, é claro, conhecemos Mitali, já foi aluna nossa, né, da capacitação. Acho que foi da nossa primeira turma, né? Você já foi, Mitali, aluna da nossa capacitação? Agora me bugou aqui. Não lembro, acho que sim. Mas eu me lembro muito do seu nome, de você. Suzana, Nutri em Brasília, fez todos os nossos minicursos, comprou o livro. Obrigada, Suzana. Que bom que você gosta da gente. A gente também gosta muito de ajudar vocês a fazerem um trabalho mais bem feito, né? E mais humano.
A Mari, oi Mari, também tá aí, Reflexões, Nutrição e Saúde. Aninha é Nutri, veio da área da saúde da família, hoje atua com Nutri unindo o Teta Healing e comportamental, Olha, legal, olha só, minha conterrânea, que legal. É Amanda, e Amanda também de e BH, e Geisa, nutricionista em Brasília. Geisa ou Geisa, né? Depende, cada um é de um jeito. Então, vamos embora começar. Ah, então é isso, Vitaly. Mas eu acho que você já fez, pelo menos o curso de fundamento você já fez, né? o seu nome não é estranho. É, Rayane, nutricionista. Gente, BH tá um fervo de nutricionista querendo trabalhar com abordagem não prescritiva, hein? Que bom. Muito bom. Sejam bem-vindos. Então, bora lá começar. Hoje, a nossa conversa, gente, eu acho que é a campeã de audiência. É a conversa que a gente mais ouve nas nossas aulas, de dúvida de aluno, que a gente recebe de dúvida de inbox, no direct, toda a palestra que a gente dá em universidade, para profissionais, as pessoas perguntam assim, tá, mas como é que eu faço para eu deslanchar na minha carreira financeiramente, né? Como é que eu faço com o meu negócio, com o meu consultório? Como é que eu abro um consultório? Como é que eu não abro? Quando é hora de fazer isso? Rola muita insegurança e aí a gente resolveu abrir para a gente conversar sobre isso. E principalmente porque a gente está na pegada das comemorações, né, do empreendedorismo feminino. E a gente queria muito falar sobre isso aqui. Primeiro, eu gosto muito de dizer, principalmente para quem os nossos alunos do curso de capacitação, quando a gente vai falar do método ACE, a gente começa a explicar o que é o método ACE, etc. Eu preciso informar para vocês uma notícia que, caso vocês não saibam, quando a gente tem um consultório, você tem uma empresa, né? Na mão. E é muito difícil, isso pode soar um pouco estranho para você, mas você gostando ou não, você tem uma mini empresa na mão. Mesmo que o consultório não seja seu e você atue em consultório, quando você atua como um profissional liberal, você tem uma empresa na mão, né? Você tem um negócio na mão. Mesmo que você subloque a sala que você atende, que não tenha o espaço físico, né? Ou que alugue o espaço físico e atue e atenda, você tem uma empresa na mão. E quando você tem uma empresa na mão, você precisa ter noções de gestão de empresa, de gestão de negócios, né? E a gente foi preparado para isso, pessoal, na graduação. Contaram pra gente que quando a gente fosse atuar na clínica, a gente teria uma empresa na mão. Vocês tiveram alguma disciplina na graduação de gestão? Eu nunca tive, né? Não, Você teve, Nath? não. Também não. Eu não sabia o que era um plano de negócios, eu não sabia o que fazer, como é um controle financeiro, né? Eu não sabia absolutamente nada. Na verdade, para ser muito honesta com vocês, eu nunca nem sonhei em ter um consultório, eu nunca nem sonhei em atender na clínica. Quando eu me formei na graduação, eu tinha a certeza absoluta que eu seria professora universitária, que eu nunca abriria um consultório na minha vida, né? Porque eu sempre atuei na saúde pública, no NASF, principalmente nos projetos que a gente tinha, né, de pesquisa dentro da universidade, a gente fazia atendimento nas unidades básicas de saúde em convênio, né? Nos nossos projetos de pesquisa. Ou nas academias da cidade, a gente construía lá um consultório improvisado. Mas eu nunca pensei que eu pudesse ter um consultório, ou que eu nunca pensei que eu gostaria de ter um consultório e atuar com isso. Então, a minha trajetória ela foi eu fui meio que sendo escolhida. As pessoas começaram a me pedir para serem atendidas e eu falei, inicialmente eu comecei atendendo e aí eu recomendo, né? Essa é a minha sugestão para quem está começando agora e tem R$ 0 no bolso para investir no seu negócio, na sua empresa, começar a atender, fazer atendimentos domiciliares, né? E
E aí, exatamente, né, Fê? Só gestão de banco que você aprende. Só fazer a gestão da comida, não e da grana para comprar a comida, mas não do negócio em si, da empresa em si, né? Você precisa ser um microcosmo de gestão ali. E, e aí eu comecei a atender no domiciliar, né? Fazendo atendimento domiciliar. Por quê? Foi muito informal, gente. Eu comecei a trabalhar, a estudar o Intuitive Eating, né? Alimentação intuitiva. Eu comprei o livro, comecei a ler. Eu falei, meu Deus, me encontrei nisso. Comecei a falar disso na internet e as pessoas falaram assim pra mim. Começaram as pessoas conhecidas, mas não tão próximas, assim. Aqui, gostando muito daquilo que você tá falando, você não quer me atender? Aí eu pensei, meu Deus, né? Mas eu nem tenho consultório, nem atendo, né? Quer dizer, eu tenho experiência em atendimento. Isso foi uma coisa muito boa, porque quando eu estive envolvida em pesquisas, em projetos de extensão, desde muito cedo na faculdade, eu já tinha atendido mais de 300 pessoas. E quando eu me formei, atender para mim não era um problema, né? Eu já tinha muita experiência de atendimento clínico. Por isso, se você tem receio de atender meninas ou nunca atendeu, ou é estudante quase formado, eu preciso também dar uma outra notícia para vocês. Ninguém se torna experiente em atendimento lendo livro e fazendo um curso. Você só se torna experiente em atendimento depois de 300 pessoas que você atende, que passaram por você. Né? Então, você pode se considerar uma pessoa experiente depois de ter atendido muitas pessoas. E é claro que você vai sentir insegurança nos primeiros atendimentos, é claro que seus primeiros atendimentos vão ser ruins, e tá tudo bem ser ruim, porque ninguém se torna experiente sem essas experiências fracassadas também. Ou experiências de aprendizado, né? Não gosto da palavra fracasso, prefiro do aprendizado. E aí, pensar que para quando a gente está começando, a gente precisa entender que para o nosso negócio ser sustentável, a gente não pode começar com caixa no negativo. Isso quer dizer que você tem que ter um dinheiro para investir, mas você não pode começar com uma dívida. O que é o mais comum? Quando a gente se forma, a gente compra um kit de balança, né? Um jaleco muito foda, muito chique, com um bordado muito lindo no seu nome, com seu nome. Você aluga lá ou subloca um consultório. E aí você gasta um tantão com 1000 cartões de visita, com o seu carimbo e etc. E aí você senta no consultório e fica esperando o cliente chegar. Você já começou com uma dívida e com zero investimento de marketing no seu negócio, porque, né? Você acha que distribuir o cartão de visita é fazer marketing? É falar sobre o seu negócio? Não, não é. Então você já começa ali sentado esperando os clientes chegarem com uma dívida e aí passa o primeiro mês você atendeu uma pessoa que era o parente, que pediu preço social, ou pediu para você atender de graça, ou que era o vizinho, a filha da vizinha, a avó, não sei quem, a tia, não sei quem. E aí você passou, fechou o mês, você não conseguiu fazer para o aluguel do espaço que você tá. Aí passou o segundo mês também, e aí você se desmotiva e você fala, esse negócio não dá dinheiro, esse negócio não dá certo. Por quê? Porque você não teve noção nenhuma de como começar um negócio, de como falar sobre o seu trabalho, porque você nunca teve noção do que é gerir um negócio, né? Você não tem noção absoluta de como é que uma empresa se torna sustentável e como é o trabalho de uma empresa para que uma empresa seja financeiramente saudável. Então, a primeira coisa que a gente recomenda entenda que você tem um negócio na mão. E entenda que se você escolheu ser um profissional liberal e atuar dessa maneira, você precisa entender de gestão de negócio. Então, buscar uma consultoria no Sebrae, buscar fazer cursos sobre empreendedorismo, buscar entender um pouquinho sobre gestão de negócios, buscar entender que você precisa de fazer um planejamento financeiro e de ter uma reserva financeira até que você consiga divulgar o seu trabalho e ter um consultório mais cheio de clientes. E o que a gente decidiu é que ao longo de 2020 a gente vai dar algumas pitadas de aulas, de cursos com estratégias de empreendedorismo para que vocês consigam fazer e implementar esse negócio, porque a gente viu que é uma demanda para vocês. E aí, ao final dessa live, mas você precisa ficar até o final dessa live, eu vou contar a próxima novidade, tá bom? Como é que a gente vai ter uma aula mais aprofundada.
Enquanto isso, vocês podem compartilhar aí nos comentários as experiências de vocês e as dúvidas em relação a esse negócio. Então, a minha sugestão inicial e a Nath vai contar também como é que foi o caminho dela daqui a pouquinho, tá, Nath? Façam atendimentos domiciliar, com investimento baixo, né? Invista no quê? No material essencial que você precisa para fazer o atendimento, que é papel, caneta ali, né? A folha do receituário com papel timbrado com o seu nome, o seu CRN, o seu carimbo e etc. E fale sobre o seu trabalho. Ofereça o seu trabalho. Se torne primeiro conhecida para que a partir das demandas, depois que você tiver cliente, você invista num consultório. Entende? Só depois que você já tem cliente é que você tem dívida, cara, pessoal, galerinha, né? Então, a gente só consegue construir a empresa do consultório, né, de uma maneira sustentável quando a gente já tem renda, quando a gente já tem receita para manter esse consultório. Então, se eu não tenho dinheiro para manter, investir em manter um consultório, em construir um consultório, eu não gasto com isso. Eu não preciso pedir um financiamento para o meu pai, para minha mãe, para minha tia rica, para o namorado, etc. E já começar com uma dívida e 0 clientes. Não tem que ser assim. A gente começa devagar. A gente dá o passo conforme a perna, né? E eu preciso dar uma outra notícia para vocês. Montar um consultório não é barato. Quando eu montei o meu primeiro consultório, eu tive que comprar todos os móveis. Tudo muito simples, porque eu não sou uma pessoa de luxos, né? Não tenho, meu nicho de atendimento não é focado para pessoas muito ricas, eu não venho de uma família muito rica, então eu escolhi as coisas, não as mais baratas, mas as coisas básicas, as coisas essenciais. Eu gastei 10 mil reais para montar o meu consultório. 10 mil reais. E era alugado, tá? E o aluguel era o que eu conseguia pagar. E eu já tinha uma carteira de clientes ali que eu conseguia manter, pagar as contas e fazer a grana sobrar para eu sobreviver no começo. Então, eu só mantive o meu consultório depois de 2 anos que eu já estava atendendo com abordagem não prescritiva. Quando eu já estava pagando mais de sublocação, porque eu precisava de um espaço, e aí eu não tinha mais nesse espaço que eu sublocava horários disponíveis para a demanda de clientes que eu tinha, e aí eu comecei a sublocar um outro espaço e eu tinha que ficar me deslocando para um espaço e outro. Aí eu coloquei na ponta do lápis quanto era o deslocamento, quanto era o que eu pagava de sublocação para os 2 lugares, e eu falei, cara, eu consigo pagar um consultório só meu para ter todos os dias da semana para conseguir atender com essa grana que eu estou pagando hoje. Então vale a pena ter um consultório, entende? Então é isso, assim. Depois de 2 anos, eu consegui ter grana para investir 10 mil reais para manter um consultório, tendo feito um planejamento financeiro para que eu conseguisse manter esse consultório e com reserva, fazendo ainda uma reserva. Falei, olha, além de ter a grana para pagar 1 ano do aluguel, porque eu fechei um contrato com a imobiliária de 1 ano, 1 ano do aluguel, eu posso ter também 3 meses sem clientes que eu consigo ter reserva financeira para manter essa dívida que eu tenho aqui sem ter nenhum cliente. Então, quando a gente faz o planejamento financeiro, a gente faz também para sobrar, tá? Para períodos de emergência. Entendendo que existem sazonalidades, períodos em que o consultório está mais vazio. Essa, por exemplo, a gente está começando a entrar numa época em que o consultório esvazia, porque a galera não está afim de consultar com nutricionista. A galera está afim de fazer a confraternização de Natal, de comprar os presentes, de gastar o 13º, de planejar a viagem de férias de verão. Então, dezembro e janeiro são meses em que o consultório cai muito a renda, né? Então, a gente precisa ter esse planejamento e pensar nisso também, né? Para que a gente consiga começar sem dívida numa empresa. Porque quando a gente começa uma empresa com dívida, quais são as chances dela conseguir sobreviver o primeiro ano, gente? Muito pequenas. Muito pequenas. Contei um pouquinho, Nath, como foi para você? Então, eu achei engraçado aqui o comentário. Deixa eu ver quem que foi.
que falou aqui, Uli Souza Nutri. Porque quando você estava contando o cenário, foi assim, exatamente eu. Eu me formei muito empolgada para começar a atender, né? Daí já me organizei para sublocar um consultório. E eu fiz exatamente esses passos. Eu comprei uma balança, depois eu comprei o. Até esqueci o nome, estadiômetro, o de altura, né? Estadiômetro. Comprei, mandei fazer 1.000 cartões. Eu tenho até hoje os meus primeiros cartões, que eu nem uso, porque nem me identifico mais, né? Bloco, tudo. Mandei fazer tudo, folder. E fiquei nesse processo de esperar, né? E me frustrando, desmotivada, pensando, não, mas não é pra mim isso, não dá certo, é muito difícil, eu quero algo mais, né? Eu quero uma carteira assinada para não precisar me preocupar com essa parte. E fui ficando super desmotivada com aquilo, até que em algum momento me deu um start das redes sociais e eu comecei a movimentar um pouco isso. Mas agora você falando, eu fiquei pensando na minha trajetória, eu acho que mais para dividir assim o que eu vou falar, foram 2 pontos. Primeiro, quando eu conheci a Lid, né, que a gente começou a falar muito disso, porque eu não pensava nem um pouco em termos de negócio, né? Eu tinha muito a mentalidade de que aquela coisa que às vezes a gente até recebe na faculdade, né? Que saúde é uma coisa mais da parte de caridade, né? Que não é certo cobrar, né? Então a gente tem medo de cobrar, né? Eu tinha muito medo de cobrar, então quando o paciente me dava o dinheiro, eu me sentia mal de receber aquilo. Então eu não tinha um olhar para aquilo como um negócio, né? Eu via mais só a parte, que é o meu sonho, que eu quero ajudar as pessoas, e eu não via a parte que eu precisava sustentar e que eu tinha um monte de conta. Então, eu comecei já com muitas dívidas, não, eu pagava para trabalhar, né? E então, quando a gente se conheceu, a Lid foi minha primeira mentora, né? Principalmente nessa parte de negócio, né? Que daí eu comecei a pensar, quanto que eu tô pagando de aluguel? Quantos pacientes eu preciso ter para pelo menos pagar esse aluguel, né? É uma conta básica que eu nunca tinha feito. E que Nunca. ninguém treinou fazer com você antes, né? Ninguém nunca me falou, né? Assim, quantos pacientes eu tenho que ter para pelo menos pagar isso? E quantos pacientes eu tenho que ter para pagar todas as contas do consultório, meus cursos, tudo que eu faço, isso tinha que entrar na soma, né? Ainda mais recém-formada, eu comecei a fazer muitos cursos de tudo que era área, sem saber direito ali para onde ir. Então, investindo, investindo, investindo e não tendo retorno. Então, eu precisei desenvolver toda essa mentalidade de olhar como um negócio também, de fazer uma reserva, de ver em que momento eu posso investir. Que eu não preciso quebrar uma série de coisas, né? Não necessariamente eu precisava fazer folder. Porque eu fui seguindo também uma série de passos que não necessariamente eu precisava ter seguido, né? Os blocos, por exemplo, que eu achava que eu tinha que ter, que eu fiz personalizado e tudo mais, são blocos que hoje eu já não uso porque não tinham a ver também com a ideia que eu queria passar, né? Ou seja, jogou, Mas, né? Sem querer é, no começo, investiu em algo foi. que você nem sabia que você ia precisar. Isso é muito da nossa mentalidade moderna, né? Em que a gente engravida e tem uma lista de enxoval de É, coisas que você vai precisar. Cara, você nem. Eu não fiz essa lista gigante de enxoval porque eu não sou essa pessoa, nunca fui essa pessoa. Mas assim, a impressão que eu tenho é que se você comprar tudo aquilo ali, você nunca vai conseguir ter tempo de usar tudo aquilo ali que tá na lista. pior que é É bem verdade. o enxoval do consultório para quando você se forma. Aí os pais estão naquela empolgação, tipo, ficou livre, né, de ficar sustentando o filho. E aí eles pagam o combo, né, o enxoval do consultório. Os 1.000 cartões, a balança, os equipamentos que precisa para fazer a avaliação tripométrica, o equipamento de papel, as coisas de papelaria que a pessoa precisa. E aí fala, vai meu filho, vai pro mundo. E aí o negócio não vai, né? Não vai, porque ele fica lá sentado esperando o cliente chegar. E isso não vai acontecer. Se você não fizer o seu trabalho de uma maneira muito ativa, de busca ativa de clientes, como uma empresa faz para construir a sua carteira de clientes, esse dia que você só está lá sentado esperando o seu cliente, o seu paciente chegar, não vai acontecer. Né? Esse é o segundo ponto que eu ia colocar. Não sei se você vai falar isso mais pra frente, mas é a questão
acho que é da quebra de crenças, né? Porque eu via tudo isso como negativo. E assim, como assim vender meu trabalho, né? Que coisa suja, que coisa feia. Né? Como que eu vou me vender? Como que eu vou pensar em quantos clientes eu preciso ter para pagar, né? Que mentalidade mais capitalista, né? Eu pensava assim, tudo muito nada a ver com saúde isso aí. Então eu tive que ir ressignificando de que empreendedorismo não precisa ser, não é, né, uma coisa ruim. Aquela coisa Marketing não enorme, é, né? não precisa ser essa visão que a gente tem. A gente pode usar as noções de empreendedorismo para potencializar o nosso trabalho, né? Para levar a nossa mensagem mais longe. Através das noções de marketing, a gente consegue levar o nosso conteúdo mais longe. Então, a gente pode usar isso tudo de uma maneira positiva. Então, eu tive que ir ressignificando com dinheiro, com negócio, com venda. Então, aprender a me vender. Se vender não precisa ser uma coisa ruim, né? Se vender nada mais é do que você falar para as pessoas o que você faz e levar essa mensagem para as pessoas que precisam. Então, acho que foi esses dois pontos da minha trajetória. Para as pessoas o que você faz, né? Sim, Basicamente é isso. É um trabalho de informar as pessoas, de educar as pessoas para aquilo que você faz. Para você não correr o risco de chegar aquela pessoa completamente perdida lá no seu consultório e você falar assim, olha, não é isso que eu faço, né? E então, assim, vender o seu trabalho é, além de manter o seu sonho vivo, porque, gente, para viver, a gente está vivendo uma era que é também pouco perigosa, em que a gente está achando que a gente tem que viver do nosso propósito. Só que para a gente viver do nosso propósito, a gente precisa ter os boletos pagos, né? Não dá para viver do propósito, da lindeza, aquela romantização do trabalho com propósito e etc., se os boletos não estiver pago. E para os seus boletos estar pagos, você precisa vender o seu trabalho. Para você vender, para você conseguir pagar os seus boletos, você precisa ter cliente, né? E para você ter cliente, você precisa vender o seu trabalho. Então, assim, a gente precisa ressignificar as crenças, né? Para que o nosso propósito tenha vida, ele precisa ter de dinheiro. Então, a gente precisa fazer as pazes, inclusive, com o dinheiro. Se a gente acha sujo ganhar dinheiro, então, peraí, como é que eu vou conseguir me sustentar? Né? Como é que o mundo se sustenta sem dinheiro? Se ganhar dinheiro é sujo, como é que os meus pais me sustentam? Né? E como é que os meus familiares, os meus antecessores se sustentam? Então a gente precisa ressignificar isso. E como é que a gente vai ressignificar isso? Eu tenho algumas sugestões. Procurando modelos de pessoas que se relacionem bem com o dinheiro, se não for o caso da sua família, né? Então, quais são as pessoas que estão no seu círculo de convivência, que você conhece, que têm uma relação saudável com o dinheiro, que ganham, que têm uma vida confortável e que são boas pessoas, são pessoas de um bom caráter, né? Se aproxima dessas pessoas, tenta entender como elas vivem, como elas se relacionam com o dinheiro, o que significa ganhar dinheiro para elas. Então, procurar bons modelos, bons referenciais de pessoas que se relacionem com o dinheiro e que vendam bem o seu trabalho de uma maneira legal, de uma maneira agradável, de uma maneira honesta, de uma forma interessante e que faz com que a mensagem dela se amplifique para chegar e ajudar o maior número de pessoas possível. Então, busquem esses modelos, né? Ao longo da minha história acadêmica, eu tive modelos muito ruins de mulheres empreendedoras, né? Ou de mulheres bem-sucedidas. Na academia era muito frequente eu encontrar mulheres que eram muito bem-sucedidas profissionalmente, mas elas eram muito mal-sucedidas na vida pessoal. Eram pessoas muito infelizes, porque a gente sempre ouvia dentro, né, da academia a mensagem, eu tô falando da minha história, tá, gente? Não estou dizendo que é assim em todos os lugares que a gente faz mestrado, doutorado, não é. Eu estou dizendo que os meus modelos foram assim. Ou a forma como eu enxerguei esses modelos, porque pode ser que elas também não sejam assim, pode ser apenas a minha visão. De que, olha, se você quiser ser bem-sucedido, você precisa abrir mão, que vida acadêmica é meio que um sacerdócio, você não tem que ficar pensando em ter filho agora, você não tem que pensar em casar, não, porque para final de semana, ter vida social,
Jamais quem faz doutorado. Entende? Então, assim, esses modelos que eu tinha eram modelos que me traziam muitos conflitos, muitos dilemas internos. E aí eu fui buscar fora daquele ambiente outros modelos de pessoas que eu conhecia ou que me tinha como ídolos e que eram bem-sucedidas na vida pessoal. Tinham bons casamentos, tinham filhos, davam conta da vida pessoal e que conseguiam se relacionar bem, ter sucesso profissional também, porque ter sucesso profissional sempre foi uma coisa muito importante para mim. Sempre foi um valor muito importante para mim, né? Então, primeira coisa, buscar esses modelos positivos e ter proximidade com essas pessoas. E aí ter cara de pau mesmo, de chegar e falar, vamos marcar um café? Eu admiro tanto você, eu queria aprender um pouco com você, tá? Pode ser, na cara dura mesmo, assim. E se colocar na posição de aprendiz, né? E uma outra sugestão que eu tenho para dar é terapia, né? Quando a gente tem dificuldades, aliás, terapia é bom para tudo, né, gente? Para tudo na vida. Mas a terapia ajuda muito a gente também a lidar com essas questões, especialmente se a gente tem uma história familiar, né, difícil de relacionamento com dinheiro e tudo. A terapia é o lugar para a gente trabalhar essas questões, com um bom terapeuta, tá? Então, trabalhar essas questões sobre vender o meu trabalho, inclusive o terapeuta é um profissional liberal. Se você está ali pagando dinheiro para ele está conseguindo sobreviver no consultório dele, você pode, inclusive, pedir para ele sugestões de como é que ele faz, né, para conseguir manter o negócio dele vivo, o negócio de consultório dele vivo. A Alana Lima perguntou se dividir o consultório com as amigas é um bom início. Se você se relacionar bem com as amigas, é um ótimo início. Dividir o consultório no começo, quando a gente está ruim das pernas, com pouco cliente, é o que há, né? Mas aí vocês precisam ter as coisas muito bem determinadas. Eu sempre digo que contrato é o que salva relações para tudo, né, Nath? Quando a gente estava Combinado não sai caro, né? Contratos entre amigos são necessários. Nada, não faça nada de boca. Então, se você tem lá uma pessoa que vai assumir o contrato com a imobiliária do local, faça um outro contrato entre vocês ali, né? Reconhece, firma no cartório, na assinatura desse contrato, estabelece regras muito claras, porque a gente sempre tem uma frase que eu vi recentemente e que é a maior verdade. Faça o contrato como se essa pessoa fosse o seu inimigo para que você continue sempre amigo, né? Ou seja, se resguarde de todas as questões, porque quando existe dinheiro no meio das relações, essas relações elas podem ser rompidas, tá? Então, quando a gente tá começando, e é assim, gente, é difícil para todo mundo empreender, é para quem tem estômago, né? Quando a gente lida aí com oscilações financeiras, é muito difícil, mas tem uma coisa que eu aprendi na minha trajetória aí de 6 anos com consultório, só com consultório. E tem uma outra informação que eu preciso falar para vocês. Eu já tive uma outra empresa que quebrou. Essa informação é essencial. Por quê? Porque essa empresa ter quebrado é uma empresa que não tem nada a ver com nutrição. Eu sou técnica em química, né, formada pelo Cefet, e eu tinha uma empresa que fornecia equipamentos científicos para universidades, para pesquisas. E aí a gente trabalhava com licitações. E essa minha empresa quebrou. Porque, né, gente, vender para o governo é um caloteiro de marca maior. E aí essa minha empresa quebrou. E o que eu aprendi com isso? A dar o passo maior, não dar o passo maior que a perna, né? Eu fiquei com dívidas por muito tempo, demorei alguns anos para saldar essas dívidas dessa empresa e etc. E eu tive muito receio, muita né, assim, resistência em abrir um outro consultório, em abrir um outro CNPJ. E foi muito difícil lidar com esse trauma, né, de ter dívida, uma dívida muito grande, mas foi muito bom, porque eu consegui aprender hoje a ter essa visão de negócio, essa visão empreendedora. E transmitir para as pessoas que estão, né, para as pessoas físicas que ainda não se deram conta de que também são PJ, de pessoas jurídicas,
essas percepções, né? Essa ideia, essa mentalidade de que, olha, peraí, você, quando tem um consultório, você não é só a nutricionista que atende. Você é a secretária, porque você que vai, quando você não tem grana para ter uma secretária, você é a secretária, amiga. Você é a moça do cafezinho, você é a moça da faxina, Você é a você muitas vezes contadora. é a contadora, você Contadora. muitas vezes é o porteiro, você é a pessoa do financeiro, e você não está disposto a desempenhar todos esses papéis, é melhor você pensar antes, porque dá muito menos trabalho CLT. Há muito. Então, tem glamour, mais ou menos, né? Não tem tanto glamour assim em empreender. Mas é muito gratificante você conseguir colocar o seu propósito a serviço do outro e de si mesmo, porque você precisa se manter, você precisa pagar seus boletos, né? Eu tenho 3 filhos para criar e eu preciso pagar 3 mensalidades de escola. Então, se o meu consultório não tiver renda, não dá para eu conseguir viver, né? Então, a gente precisa falar dessas coisas. E é por isso que a gente está fazendo essa live tão necessária nesse final de ano, para que vocês consigam entrar em 2020. Eu adoro essas mudanças de ciclo. Não sei vocês, mas eu adoro quando o ano termina e começa. Porque assim, as minhas esperanças renovam, o meu fôlego se renova. Né? A gente tem de ter uma pausa, de fazer as reflexões, e é exatamente por isso que a gente está escolhendo ter essa conversa nesse momento com vocês. Para que a gente comece o ano seguinte com as contas no azul, né? Com os nossos propósitos sendo sustentados pelo dinheiro, né? Que é uma energia maravilhosa quando a gente sabe usar muito bem, né? E é isso aí, Mari, fazer aos poucos a mudança do seu jeito. Né? Ixi, acho que a Lid caiu. Voltou. Deu uma travadinha. Lid, acho que pra mim você tá muda. Você tá me ouvindo? Você ficou muda de repente. Quer sair e entrar de novo? Lid, tenta, sai e eu te convido de novo. Chamar ela aqui de novo, gente. Peraí. Eu acho que deu uma caída na internet dela. Deu, vai voltar. Gente, informações essenciais, essas que a Lid está trazendo aqui. Oi, voltei. Principalmente aproveitando que é um novo ano, né? Que a gente já começa com gás para ou começar o consultório ou retomar o consultório. Pronto, agora a gente está te ouvindo. Exatamente. Agora, ótimo. Tá chovendo aqui em BH, então a internet sempre fica meio ruim. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Então, esse é o momento para a gente fazer esse balanço na vida, né? Quem quiser vir para BH, me chamar para um café, aceito, viu? A Ju Garcia falou para mim aí que quer me convidar para tomar um café, aceito, eu Eu adoro vi café. aqui. E isso aí, gente, assim, é a gente pensar primeiro, tem um negócio na mão.
Segundo, que a gente não começa esse negócio com dívidas, que a gente dá o passo conforme a perna e a gente tem que pensar, se eu dou conta de manter um consultório com a quantidade de clientes que eu atendo hoje, né? E se esses clientes conseguem ser, né, frequentes, conseguem ter uma constância no, né, na adesão do tratamento para que no longo prazo eu consiga manter esse consultório. Pensar que eu preciso ressignificar as minhas crenças com dinheiro, com venda, com marketing e começar a buscar mais esse tipo de informação, além de fazer os cursos de nutrição, me preparar tecnicamente, eu preciso tentar entender um pouquinho sobre financeira, gestão de negócios, noções de empreendedorismo, noções de marketing, porque eu tenho um negócio na mão, né? E assim, eu e a Nath, a gente decidiu empreender não só nos nossos consultórios, mas também no IASSE, e a gente está o tempo todo fazendo curso. Gente, eu sou quase que uma obsessiva com cursos, né? Eu sempre fazendo 3 cursos ao mesmo tempo, sempre estudando. Então, quando a gente escolhe essa carreira, a gente tem que a gente nunca vai parar de aprender. E isso precisa se manter ao longo da nossa trajetória. Então, a gente precisa gostar também de estudar e de aprender. Eu não sei vocês, mas eu amo. Eu acho um ponto Nath ainda, também. Lid, que vou adicionar aí aos pontos que você está listando, é o que você já falou antes, mas assim, ter paciência. É o ponto do glamour, né? Não você ter um negócio, né, um consultório, não é aquela coisa mil maravilhas, né, que todo dia você acorda reluzindo e os clientes vêm e vão, e, né, é uma coisa que a gente tem que ter paciência, existe muito amor envolvido, mas a gente tem que entender que não é aquele glamour. Tem seus momentos difíceis, tem os momentos que a gente dá uma desanimada, que a gente precisa se motivar, que a gente tem que ter calma, que as fases difíceis vão passar. É uma coisa de altos e baixos. Então tem que ter paciência e Essa consistência. vida. E E persistência. uma coisa, tem que ter resiliência, tem que ter persistência. Um consultório para ele se tornar aí vivo, você precisa estar intensamente fazendo divulgação do seu trabalho no online e no offline também. E para que ele se torne sustentável, pelo que eu tenho visto das nossas alunas quando a gente tinha mentoria, né, um grupo de empreendedorismo que a gente ajudava as meninas a sair do zero e a ter um consultório sustentável, a gente ensinava não só a técnica de atender, não prescrevendo, mas também a gente ensinava empreendedorismo. A gente interrompeu temporariamente acho que a gente interrompeu para sempre esse projeto. E aí a gente resolveu dar algumas aulas para vocês, né? Nesses, assim, pílulas para vocês aí em aulas. Mas levam em torno de 1 ano e meio para que a gente tenha um consultório vivo, para que a gente tenha um fluxo de pacientes, que a gente consiga aí, se manter. Então precisa ter paciência, precisa ter persistência, precisa ter consistência. Não tem glamour para você. Eu travei de novo? Estamos te ouvindo, acho que o vídeo só travou. Voltou. Não, vamos ver. Deu uma mexida de novo na sintonia. Deu. Oi. Então, gente, perdoem-me pela instabilidade da minha internet. Então leva um tempo, precisa ter paciência e uma outra dica é encontre os seus iguais.
converse com pessoas, né? Muito do que dá muita força para mim e para a Nath a gente conseguir enfrentar os momentos difíceis é ter uma outra, sempre apoiando. Então, encontre os seus iguais, os seus parceiros, as suas amigas que trabalham com isso, ou colegas, não, mesmo que não sejam tão próximas assim. Marca um almoço, fala das suas dificuldades, pede ajuda, e siga, né? Porque é isso, precisa ter estômago mesmo para a gente dar conta do nosso consultório no longo prazo, né? E sobre essa coisa de CNPJ, não sei o quê, tem que fazer essas coisas burocráticas, precisa contador, não precisa contador, como é que é o imposto de renda, não sei o quê. Se for demanda para vocês, a gente dá uma aula disso, mas vocês precisam querer, né? Porque assim, a gente fica falando dessas coisas assim, vocês quererem. Porque é uma coisa burocrática e nem todo mundo tá afim de ouvir. A gente precisa entender se vocês querem. E agora eu tenho uma notícia para vocês, né? A partir de 2020, primeiro, aliás, eu tenho várias notícias. A primeira delas, tá rolando um grupo maravilhoso no WhatsApp. Não sei se é assim, modéstia, nunca, né? Não é o meu forte, mas esse grupo de WhatsApp que tá rolando com as dicas para 21 dias de nutrição sem prescrição, tá foda, né, Nath? A gente tá se empenhando muito para produzir conteúdo legal. Quem tá aqui e que tá lá naquele grupo, conta aí nos comentários como é o grupo, gente. Então tem um link no nosso perfil aqui do Instagram, que já tem um caminho para você ir lá, e a gente tá até o dia 15 de dezembro disponibilizando conteúdo lá sobre como fazer uma nutrição sem prescrição. Outra coisa. Gente, vocês estão gostando. Que legal. Na segunda semana de dezembro, vai ter novamente a reapresentação do UASI, um evento que nós promovemos em outubro, falando sobre educação alimentar e nutricional. Então, a gente vai reapresentar todas as palestras gratuitamente, mas dessa vez, ao invés de ser de segunda a sexta, vai ser só de segunda a quarta. Então, vocês vão ter que ver um caminhão de palestra num dia só, tá? Então, quem não se inscreveu para ver o ACE, se inscreva. Que bom que vocês estão, gente. A maioria tá aqui, que tá aqui, tá lá no grupo também. A terceira coisa que eu queria contar para vocês é que, a partir de janeiro, uma vez por mês, o IASE vai dar uma aula, um aulão, a preços baratex, para quem que a gente vai chamar de educação continuada. Aulas de educação continuada, que a gente vai falar por 1h30 os temas que vocês têm mais dificuldade. E aí tem a ver, pode ser temas de empreendedorismo, pode ser ligado à antropologia, pode ser ligado a padrões de beleza, pode ser ligado à saúde em todos os tamanhos, pode ser ligado a comer intuitivo, né? Alimentação intuitiva, mindfulness, pode ser o que vocês quiserem. E até se a gente não souber, a gente convida quem sabe para dar essa aula pra gente. Mas o fato é que, no dia 30 de janeiro, a Alice está perguntando aqui, quem já se inscreveu antes precisa se inscrever novamente? Não. Quem já se inscreveu já vai receber os links todos. Não precisa se inscrever. Mas pode convidar as amigas, tá? Que não se inscreveram. Então, no dia 30 de janeiro, nós vamos ter uma aula que a gente vai chamar de aula de educação continuada. E o tema dessa aula é como eu dou valor e preço ao meu atendimento de consultório. Que é a coisa que as pessoas mais têm dúvida. Ah, quanto eu cobro? Não, como é que eu coloco um preço no meu atendimento? Vai ser disso. A gente vai falar sobre isso no dia 30 de janeiro. Para participar dessa aula, vai ter certificado? Vai ter certificado. Essa aula vai ter 1h30 de duração. Quem vai dar essa aula sou eu e Nath. E ela é R$50. Todas as aulas de uma vez por mês do IASE, dessa educação continuada, vão custar R$50 e só tem 50 vagas. É tudo 50. R$50 com 50 vagas. Depois que acabou as 50 vagas, não adianta chorar, que não cabe mais gente. Vai ser online, vai ser pelo Zoom. E aí, se vocês quiserem se inscrever, vocês estão sabendo aqui em primeira mão.
E temos aqui 26 pessoas. Se todo mundo se inscrever, já temos metade das vagas, né, ocupadas. A gente vai divulgar isso mais amplamente. E é ao Mas vivo, tá, gente? Não sei se ficou claro, é ao esse vivo. A aula é online, mas ao vivo. Isso. E você pode tirar a dúvida em tempo real, tá? E aí, como você faz para se inscrever? Ótimo. Scalzeta, não sei o nome. Tá no link do perfil do Eu vou IASSE colocar agora. agora. Não consegui colocar antes, mas vou colocar agora. Vai estar no link do perfil. Aguardem aí 5 minutinhos depois que terminar a live para vocês se inscreverem. E aí a gente fica aguardando vocês lá para entrar em janeiro sabendo cobrar o seu preço de atendimento de nutrição. E como é que você vai fazer para o seu consultório você conseguir pagar suas continhas, tá? Que a gente vai dar uma planilhazinha, vocês calcularem tudo isso também de presente. Dúvidas, pessoal? Feitos os convites, alguma dúvida? Podemos terminar nossa conversa de hoje? Então, se você gostou, Eu vou gente, eu tô colocar muito agora, blogueirinha. gente. Se você gostou, tira um print dessa live, posta, reposta nos seus stories. Por que eu tô blogueirinha assim, Nath? Costume, né, de ficar vendo muita coisa. Tira um Pois print, é. coloca. Se você gostou da live, divulga pro povo, tá? E conta aí como foi a sua experiência. Pra gente, que a gente vai gostar muito de ouvir. E pode ser feedback ruim também, viu, gente? Pode reclamar, pode falar do meu sotaque, do meu jeito de falar, da Nath. A gente filtra as críticas, tá bom? Beijos pra Beleza, vocês. gente. Então, Já estou colocando a agora, gente... viu? Joia. Beijo pra vocês, Beijo, pessoal. gente. Boa noite. Tchau.